E passo a palavra para Rosisca Darcy de Oliveira, que é escritora e membro dessa casa. Muito obrigado, Rosisca. Parabéns, Christian. Parabéns por ter conseguido, ao longo de um quarto de século, levar à frente com a equipe toda da inteligência uma revista da qualidade da que vocês fizeram. Aceitaram o desafio da inteligência ao longo de um quarto de século. Portanto, na sua pessoa, eu cumprimento toda a equipe, inclusive o conselho, na pessoa do Joaquim, por essa aventura que vocês conseguiram, uma aventura de muito sucesso. Muito obrigado. Na pessoa do ministro Silvio Almeida, com toda a minha admiração, eu cumprimento todos os outros participantes aqui da mesa, meus companheiros aqui de mesa. A mim foi pedido que eu me manifestasse sobre a questão da democracia, né? Eu diria, em palavras minhas, a democracia em carne e osso. Ou seja, como ela, de fato, essa ideia de democracia que nós todos acalentamos, nós democratas, como é que ela realmente se traduz na vida real. E aí nós esbarramos logo numa constatação evidente a de que a sociedade brasileira não é uma sociedade democrática. A sociedade brasileira traz consigo marcas até então indeléveis de um passado doloroso e acabou por criar em si mesma duas minorias, duas maiorias minorizadas. Eu poderia olhar essa questão da não inclusão de membros da sociedade na democracia por muitos ângulos, mas eu escolhi falar de dois ângulos, um que eu conheço bem e outro que me toca profundamente. As duas maiorias minorizadas a que eu estou me referindo são exatamente as mulheres e os negros, o chamado povo preto. Bom, eu acho que, para além de uma definição mínima de democracia, todos são iguais perante a lei, nós precisamos ver como é que essa afirmação se efetiva na sociedade. Como é que ela se torna ou não se torna real. E eu digo isso porque eu penso que esteja na agenda do futuro do Brasil realmente tornar-se democrático como uma prioridade. Bom, a questão das mulheres começa com o reconhecimento da sua existência. Ou seja, chamar de problema uma questão que até então passava por o senso comum e que começou a ser contestada, e, como sempre, quando se contesta o senso comum, ele deixa de ser senso comum, passa a ser visto como apenas uma opinião que pode encontrar divergência. Sobretudo, no Brasil, essa questão tornou-se mais aguda nos anos 70, quando as mulheres começaram a afirmar que a sua existência não era nem sequer
visualizada e que isso constituía um problema social. Na verdade, havia uma profunda, e há ainda, uma grande invisibilidade das mulheres como cidadãs. Bom, eu me recordo que, nos anos 90, em que eu presidi o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, tendo, na época, a oportunidade de trabalhar com o ministro Jobim, que está aqui na mesa hoje, o Conselho tinha uma divisa que era: na democracia, a igualdade faz toda a diferença. E isso tinha um duplo sentido. Faz toda a diferença porque faz a sociedade mais democrática, e a igualdade faz a diferença porque reconhece também a diferença, a diversidade entre as pessoas. Era uma divisa que eu achava bastante interessante. E, a partir justamente desses anos 70, o Brasil viveu uma transformação, eu diria uma transformação radical, com uma gigantesca migração das mulheres da vida privada para o mundo do trabalho. Ora, essa integração no mundo do trabalho desocultou a vida privada. Quer dizer, mostrou que existia um mundo que até então não era tomado em consideração nem pelo mundo do trabalho, nem pela economia, enfim, que estava ali e que tinha um papel central na vida das mulheres e que não existia praticamente para o resto da sociedade. Não existia, pelo menos, como desafio, como problema. Isso é um fato muito importante nessa trajetória, porque foi, na verdade, essa chegada ao mundo do trabalho que, através do uso do tempo, mostrou que ali havia um nó górdio na vida das mulheres. Como o mundo do trabalho não estava definitivamente preparado para acolher as mulheres com o mesmo direito e as mesmas expectativas que se tem, por exemplo, de um homem que chega ao mundo do trabalho. Essa invisibilidade pode ser ilustrada apenas por uma brincadeira, quer dizer, por uma coisa que não é uma piada, é uma verdade, mas até os anos 70, a Câmara dos Deputados não tinha banheiro feminino. Quer dizer, não se esperava a presença das mulheres ali. Não é? Então, foi essa presença que veio criar um questionamento. Não é? Como é que se reorganiza o tempo do horário de trabalho? Como é que se reorganiza a sociedade como um todo para incluir as mulheres? Essa questão que há pouco estava sendo debatida aqui, das creches, né? E de toda a legislação que foi feita, favorecendo a exigência de creches, é contemporânea dessa consciência de que o Brasil necessitava de uma infraestrutura de modernização que pudesse permitir às mulheres simplesmente trabalhar, sobretudo num país em que 45% das famílias são sustentadas com o salário de uma mulher. Isso, portanto, mostra como democratizar é também enfrentar realidades concretas do cotidiano, transformar o país, transformar a legislação, transformar a economia, enfim, todo um processo que, até então, eu diria que ele era muito alheio, que essas questões não existiam. A partir do momento em que elas começaram a existir, elas mostraram que elas tinham uma complexidade que era muito grande.
essa questão do uso do tempo, por exemplo, mexe com horários de trabalho, mexe até com a vida das cidades. Para dar um exemplo a vocês, o sistema de trânsito na Itália foi transformado em função dessa discussão. A legislação trabalhista nos países nórdicos foi transformada em função dessa discussão. Eu sempre tive uma tensão especial com esse tempo, escrevi um livro sobre isso, chamado Reengenharia do Tempo, em que eu tratei fundamentalmente dessa reorganização social necessária para que se pudesse realmente dizer que as mulheres são cidadãs brasileiras, com iguais direitos, coisa que hoje ainda não é um fato. Eu diria que basta ser mulher e trabalhar para poder dizer isso com absoluta convicção, né? Então, esse é um desafio do Brasil. Como é que o Brasil se reorganiza para acolher, em igualdade de condições, pessoas que têm realidades diferentes? Essa é uma questão que eu levanto como... isso reorganiza, por exemplo, as obrigações do Estado. Tivemos aqui a discussão sobre as creches, mas haveria outras a serem invocadas aqui. Isso reorganiza as contas do Estado, onde o trabalho doméstico, que sempre existiu, nunca foi verdadeiramente contabilizado, né? Isso coloca em questão a educação das crianças pequenas, como foi dito aqui, a propósito das creches, mas coloca também a questão da disponibilidade de pais, e entendo aqui pais e mães, para a acolhida dessas crianças em condições que não sejam a do depósito de crianças, justamente. Quer dizer, que sejam condições do país que propiciem que os pais exerçam uma função educativa. Nisso há uma relação direta com as empresas, com o próprio Estado como empregador, enfim, uma reconstrução da família e da maneira como a família se insere no mundo do trabalho. São questões altamente desafiadoras, são questões que ainda são talvez muito obscuras para a maioria das pessoas, talvez nem façam sentido para muitos tomadores de decisão no país, mas elas são reais. Mais que isso, as mulheres não foram tradicionalmente responsáveis apenas por crianças e pela educação de crianças. Foram também pela acolhida de idosos, a acolhida dos mais frágeis, os doentes, as pessoas doentes, e essas questões continuam de pé. Da mesma maneira que se discute como se acolhem as crianças, se discute, ou deveria se discutir, como se acolhe as pessoas idosas, que são cada vez mais numerosas na população brasileira e tendem a crescer, como mostram todos os estudos nesse sentido. Isso sempre foi uma função feminina. Como ela vai, em que ela vai se transformar agora? É uma pergunta ao Estado brasileiro. Bom, eu não queria passar todo o meu tempo falando da questão das mulheres, porque isso não seria justo. Eu vou, portanto, num tempo aqui que ainda me resta, analisar a questão do povo preto, não é? Para muito além do reconhecimento
das consequências da sua escravização e da anulação da sua humanidade, resta saber como se faz, de fato, essa integração. Ela se faz, certamente, por direitos civis, mas, como eu disse a propósito das mulheres, há uma questão de carne e osso. Quer dizer, é uma questão de como é que isso se torna realidade na vida de um país, não é? E eu creio que, para além da norma contida nas legislações, existe uma norma invisível, não é? Que faz da branquitude o que se coloca como modelo ideal. E quem pretende o monopólio do conhecimento tem o poder de definir quem é o outro, né? Quem é o inferior, quem é o submisso. As mulheres sempre foram definidas como as outras também. Mas, no caso da população preta, isso é uma evidência gritante, né? Então, desfazer essa estrutura, essa norma invisível, que vem de uma escravização multissecular, ela tem uma grande vantagem para o Brasil. Ela o civiliza como país. Eu acho que, em ambos os casos, é curioso, porque aquilo que se chama vulgarmente ações afirmativas, quer dizer, aquilo que foi se criando para tornar mais presente essas populações, essas maiorias minorizadas, essas ações afirmativas têm sempre assim um tom de um favor que se faz a essas populações, não é? Como se aí as pessoas são contra, são a favor, enfim, se discute, se diz não, é um mérito, não é ação afirmativa, enfim, como se fosse realmente um favor. Não é um favor que é feito a essas populações. Na verdade, se trata de um favor que o Brasil faz a si mesmo. Faz a si mesmo porque ele entra no mundo contemporâneo. Ele entra na democracia contemporânea. E não sai do seu atraso multissecular. Então, eu acho que é preciso parar de falar das ações afirmativas como se fossem um benefício que se faz a determinado grupo de pessoas. Não é, não. É um benefício que se faz a toda a sociedade, a homens, a homens brancos, a mulheres brancas também, a todos se faz esse benefício. E se cria um país à imagem de si mesmo, do que ele realmente é. Porque ele é um país diverso, ele é um país multicultural, ele é um país que até hoje não se olhou com fidelidade no espelho. E eu creio que é a necessidade de se olhar no espelho que está na agenda, fundamentalmente na agenda do futuro do Brasil, não é? Eu gosto muito de uma expressão muito bonita que é usada por um escritor, Jefferson Tenório, que é um brilhante escritor, e que se refere ao que ele se referiu num artigo escrito na Revista Brasileira da Academia Brasileira de Letras, ele chama o que nós vivemos hoje de o rascunho de uma democracia. Não é uma democracia, é um rascunho de democracia, né? E eu acho que nós entramos agora numa fase auspiciosa que abre muitas possibilidades, porque
tanto num caso como no outro, houve um momento em que se falava em movimento de mulheres, em movimento negro, enfim. E hoje, eu acho que nós não se trata de mais nada disso. Quer dizer, hoje se trata de mulheres em movimento, de um povo preto em movimento, enfim, se trata de todos, não são as minorias esclarecidas dentro da própria maioria minorizada, mas são o conjunto dessas populações que estão em movimento. E isso coloca o Brasil em movimento. Isso dinamiza a democracia. Portanto, eu acho que nós estamos num momento auspicioso em que se abre para os brasileiros a possibilidade de tornar o país muito melhor do que ele é, através de políticas públicas, certamente, mas também através de comportamentos sociais, de reconhecimento pelo conjunto da sociedade, reflexão pelo conjunto da sociedade, da necessidade de nós darmos um grande salto à frente e deixarmos de sair do rascunho e termos, enfim, um Brasil passado a limpo, realmente uma sociedade brasileira passada a limpo. E eu não quero encerrar essa minha fala, minha opinião aqui, não é? Sem desejar ao ministro Silva Almeida que a sua menina, que está para chegar, ele vai ganhar uma menina muito breve, seja acolhida no Brasil com amor, com a dignidade e o respeito que ela merece. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosisca, por essa fala tão importante, né, de necessidade de efetivar direitos que são formalmente consagrados, mas que não alcançam ainda a maioria da população.